Ô meu, você está na Rádio Geek, hein? Liberta Aequitas Veritas. Estamos no ar com o nosso Cypher Café. Hoje com um convidado muito especial, um grande amigo, um irmão que... vou até pedir para ele se apresentar pra gente. Um amigo dos tubarões aí. Vamos trazer um conteúdo bem legal sobre o auxílio que as criptomoedas estão trazendo para as startups. E como ele é o cara das startups, por favor, Maida, se apresente para nós. Olá, Mark. Fala aí, galera. Meu nome é Marcos Maida. Sou empresário, advogado, startup builder, sócio da HM Gestão Empresarial, uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Tenho mais de 15 anos aí no mercado. Sou diretor na Fiesp também, departamento da micro, pequena e média indústria. E um dos caras que faz o Acelera Fiesp, um dos maiores eventos que a gente tem de empreendedorismo e investimento anjo na América Latina. Bacana. Já viram que hoje nosso convidado é de peso. E, assim, como até tinha conversado com você, o mundo das criptomoedas, ele ficou muito taxado por dinheiro, por valores. Mas algo que nem o Satoshi Nakamoto previu era o blockchain. Uma tecnologia completamente diferente, já está sendo muito usado pelo mercado, já tem muita empresa brasileira na Suíça, muito suíço interessado. E no mundo de startup, ele está facilitando as novas empresas mesmo, né? Sempre a parte de finança é um pouco complicado. Então eu queria saber de você, como que tá o cenário brasileiro aí para startup? Como que tá aí, principalmente captação de recursos? O que você pode falar aí pra gente? Bom, vamos lá. Para começar, eu acho que o blockchain como tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar. Ela está fazendo a diferença em muitas startups. Ela sendo bem empregada e junto com outras tecnologias, elas estão aí revolucionando o mercado. O mercado de startup no Brasil é um mercado ainda que está em uma crescente. Ele começou muito incipiente. Começou com investimentos muito pequenos, muito baixos mesmo, né? E hoje a gente já tem uma outra pegada. Hoje a gente já tem empresas que já valem 1 bilhão, né? A gente tem unicórnios. Já saíram, né? Alguns unicórnios brasileiros. Demorou, alguns, mas... né? Já saíram alguns. E o mercado deu uma mega acelerada. Nesses últimos anos deu uma super acelerada. Você tem uma série de startups despontando, né, com produtos bons, com produtos de nível mundial, com serviços de nível mundial. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de linhas de crédito e de linhas de financiamento para startups. Você tem linhas públicas e linhas privadas. Você tem uma série de programas de aceleração que concedem aí benefícios financeiros e econômicos para as startups. Mas é o que a gente fala, startup tem um monte, falta ter realmente boas ideias, né? A gente carece de boas ideias, de bons projetos. Dinheiro no mercado, e não se assustem com isso, tá sobrando. Dinheiro para boas ideias tá sobrando. Isso realmente é assustador. Ouviu, meu caro Pazotto? Dinheiro está sobrando, a gente precisa chegar nele. A gente tem que achar o caminho para chegar até ele. Caminho. É essa a intenção de ter trazido o Maida aqui hoje. Ele vai falar pra gente o caminho básico. Cara, você quer achar essa grana? Se joga, bicho. Se joga, é simples assim. Primeiro, acho que você não tem que ter medo ou vergonha de expor o seu projeto, né? Sim. Vamos lá. Projeto, cara, ele nasceu para ser jogado no mercado. A sua startup ela tem que ser validada pelo mercado. Se o mercado não valida ela, joga ela no lixo. Não é seu filho. Rasga essa ideia e faz outra. Até o que falam muito que a ideia é legal, às vezes falta uma ideia inovadora, mas a execução é mais difícil ainda, né? A pessoa, ela não consegue apresentar aquilo de modo que o mercado queira. A ideia pode ser inovadora, mas se você não souber trabalhar também, né? Cara, se jogar... O se jogar, cara, é exatamente isso. A ideia ela precisa ser melhor trabalhada, ela precisa ser posta em prática. Tem uma série de validadores de mercado que são necessários, que são realmente muito importantes. E isso faz toda a diferença, né? Quanto antes você for para o mercado, antes você vai conseguir tirar alguma coisa e extrair alguma coisa de bom. A gente brinca com as startups que
a gente não aposta mais no cavalo, a gente aposta no jockey. Sim. A equipe A pivota o projeto B. Então eu preciso ter uma equipe muito boa. Às vezes a ideia nem é tão boa, mas a equipe é muito boa. Eu quero saber quem é que vai executar. Essa galera tem inteligência emocional suficiente? Tem as hard skills, as soft skills suficientes para pilotar um projeto de tecnologia? Para correr atrás de investimento? Pô, você vai correr atrás de investimento é dinheiro dos outros. Você vai cuidar bem do dinheiro do outro cara? A pessoa vai estar muito preocupada. Então. Assim como você está com o seu, não pode esquecer, por mais que talvez o investidor tenha muito mais, ele quer ter o retorno em cima daquilo, e principalmente não perder aquele valor, né? Sim, e tem muito também da razão de ser, né? A razão de ser da startup, a razão de ser do projeto, isso influencia demais, né? Hoje a gente tem muitos projetos super interessantes surgindo, né? Que têm tido bastante destaque, né? E esses projetos, eles têm um valor, um algo mais que destaca ele dos demais. Legal. Até duas questões nesse sentido, né? Do que você comentou. Nós temos muito o Brasil é um dos maiores produtores de paper do mundo, de publicações, de ideias, seja em qualquer setor que seja, né? Científico, área acadêmica, mas a produção está sendo pouca. Então, eu acho que o problema está mais realmente ali na administração, no saber da continuidade. Como administrador, né, que você tem esse lado, eu vejo assim, tá um pouco mais fácil de conseguir o auxílio de uma aceleradora do que o auxílio de uma empresa, porque às vezes a startup ela precisa ali mais da gestão do que ela tem o conhecimento da tecnologia que ela quer trabalhar, mas ela não conhece o resto do mercado. Quais ferramentas, quais os melhores caminhos para ele buscar esse lado, assim, um pouco do administrativo? Meu velho, acho que a parada é a seguinte. Quando a gente fala em paper, em publicações acadêmicas, a gente vê que dentro da academia tem excelentes ideias. Tem coisas que surgem de forma contínua, de forma constante, mas que não são postas à prova pelo mercado, né? Quando você pega um estudante, mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que está trabalhando alguma coisa, ele está muito distante do mercado, né? Quando a gente aproxima esse cara do mercado e aproxima esse cara da realidade, ele vai tomar um choque tão grande, ele vai ver que as coisas não são tão fáceis e tão simples como ele acredita, que às vezes ele acaba metendo os pés pelas mãos. Ele gastou 10, 15 anos da vida dele estudando um determinado tema, ele manja tudo daquilo. Quando ele vai falar de administração, vai falar de finanças, vai falar de contabilidade, vai falar de recursos humanos, vai conversar com pessoas, ele não consegue. Cara, isso é super comum, cara. Isso é super comum. Você não sabe fazer alguma coisa? Você tem duas alternativas. Ou você contrata alguém que sabe fazer, ou você aprende de novo, cara. Então, assim, no mundo das startups, a gente também não pode ter medo de errar. Errei. Não sei fazer isso. O que eu faço? Porra, vai buscar alguém que sabe fazer. Vai buscar alguém que manja mais do que você. Monta uma equipe boa para te ajudar, né? Uma startup boa não é aquela formada só por engenheiro ou só por administrador. É aquela que é formada por homem, por mulher, por administrador, por engenheiro, por físico, por matemático, sabe? Essa diversidade toda, ela faz com que as ideias entrem num estado de ebulição muito rápido e as coisas surjam. As respostas para os problemas, ela acaba ficando mais fácil. E assim você consegue aprender com os outros. Eu acho que a gente tem que aprender com o erro do outro também. Tá faltando isso também, né? Nas pessoas começarem a ver... a gente aprende errando, principal. Mas se você já tá vendo outros erros, você pode antecipar o seu, né? E diminuir um pouco o ego e ver que você pode errar ali também, né? E já aprender com isso. Cara, eu acho que esse conviver entre pessoas tá cada vez mais difícil. Tá. Primeiro que a gente não respeita o erro do outro, né? Errou. Você é burro. Não, cara, errei. Você vai errar também. Vamos lá, como é que a gente pode te ajudar junto? A gente tá vivendo uma era agora, e é uma nova era, da inovação aberta. A gente tem que parar de falar em competição e falar de competição, né? Em colaboração. A cooperação de todos. Competição, a gente tem que trabalhar junto para a gente atingir um objetivo melhor.
né? Eu tenho algumas características que você não tem. Mas você tem características que eu não tenho. Como é que a gente pode se ajudar, um complementar o outro e a gente atingir um objetivo comum? Acho que tá aí a grande sacada. Por isso que a gente diz que os grandes times vão fazer as grandes empresas no futuro. Sim. Né? E tem outra. As startups estão redefinindo as profissões do futuro. Cara, eu não sei se eu vou continuar sendo advogado nos próximos 10 anos. Ou administrador. Acho difícil. Né? Porque a coisa tá mudando de uma maneira tão rápida, tão gritante, que hoje já tem um robô que faz tudo que a gente faz. Sim. O que ele não faz é pensar desse jeito que a gente pensa. Mas por pouco tempo, daqui a pouco ele vai estar fazendo isso. Então a gente tem que estar assim, reinventando o tempo todo. As profissões mais mecânicas, as coisas mais mecânicas, elas já estão sendo superadas. Sei lá, as pessoas vejo muito desse jeito. Costumam achar que... Deixa eu até abrir meu TNT aqui, mandar um abraço pro pessoal da TNT. Aliás, gostoso esse troço aqui, hein? Eu gosto desse. Maçã verde, bicho, bacaninha, gostei. As pessoas achavam que só ia ser industrializado o que era ali chão de fábrica, né? Você coloca ali um robô para apertar o parafuso e a industrialização ia ser isso, né? E a industrialização 4.0 tá vindo muito mais. Você falou de advogado, tem já alguns serviços que eles conseguem medir os relatos de N últimos casos e eles sabem que um novo caso que dê entrada com aquele mesmo perfil, ele já consegue mencionar a forma de atuação e se é viável continuar com a ação ou não. Então já tá tendo um grande estudo nisso. Então aquela prévia que já tinha de muitos casos já tá morrendo. Então às vezes você tinha um advogado um pouquinho mais fraco que fazia aquela função, ele já tá ficando sem função. Né? Você economiza muita equipe com isso. Você pode ter seus especialistas só definindo. Aliás, eu não conheço tanto da área, né, jurídica e tudo mais. Acho que você pode falar melhor sobre isso. Cara, a gente começou o papo falando de blockchain. Sim. E eu falei que blockchain veio para ficar e veio para mudar e está sendo utilizado em muitas coisas. Se a gente pensar ele como um sistema que mantém o rastro de todas as transações envolvendo aquele item, isso pode ser aplicado para transações imobiliárias, para transações de empresa, transações entre empresas, mercadorias, né? Importação, exportação. Tem uma série de itens. E se eu ficar elencando aqui, a gente vai ficar até amanhã. Onde ele pode ser utilizado. Todos esses que eu falei, eles já são utilizados. Eu posso evitar cartório, evitar desgaste, evitar dor de cabeça, né? E aí eu pego mais outras coisinhas e alio a isso. Então eu pego Big Data, pego inteligência artificial e começo a aliar com essas tecnologias. Eu começo a fazer um cross dessas tecnologias. Tanto de coisa que a gente consegue resolver é maluco. É maluco. Cara, eu conheço pelo menos 3, 4 startups que atuam já em cada segmento desses que eu falei. Eu já acompanhei, não é mais tão recente, mas a primeira importação feita sendo rastreada totalmente por blockchain. Cara, é muito legal. Isso tá acontecendo, sabe? Sim. O futuro chegou. Teve uma, acho que foi China, Argentina, um negócio assim. E até algumas empresas que eu até já conversei, eles querem fazer o rastreio via blockchain vamos supor, do café, a hora que ensaca, a hora que chega no primeiro centro de distribuição, a hora que chega nos distribuidores já de logística mesmo. Então você tem toda a logística daquele produto. E o pessoal que trabalha com importação, às vezes um navio sai com 200, 300 documentos de tudo. Se você já tem toda a garantia do processo do produto, você já diminui a necessidade de, a hora que chega no porto, você precisa entregar mais um documento que só validaria tudo aquilo, né? No caso da exportação. E a dificuldade quebra das empresas de logística, principalmente com container. Às vezes você tem um container com material de N empresas que couber ali dentro e tudo você precisa comprovar, né? Mas olha que troço interessante. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de rastreio. A gente está falando de rastreio, a gente está automatizando o negócio. E aí vamos jogar mais uma tecnologia aqui na mesa. Vamos falar de IoT, né? Sim. O IoT pode ser utilizado em todas essas fases. Por exemplo, do café, né? A gente pode verificar como é que estava o solo, medir a pluviosidade para entender qual é a intensidade daquele café dentro da torra.
etc e tal. E tudo isso ser medido, e tudo isso ser validado, e tudo isso ser documentado. E quando esse café vai para um lugar, ou volta, ou é importado, exportado, whatever, bicho, você recebe isso com um apertar de botão. Exato. A gente desburocratiza e a gente traz muito mais informação, traz muito mais valor agregado. Aí você fala, pô, mas quanto de informação eu gerei com isso? Você vai gerar tanta informação que trabalhar essas informações vai ser um novo business. Aliás, já é, né? Já é. O novo petróleo é a mineração de dados, né? Sim. Mineração de dados já é o novo petróleo. Olha quanta informação a gente está gerando que pode render muita grana. Então tá aí, ó, dica para as startups, o pessoal que tá querendo empreender. Olhem essas novas tecnologias, pensem em trabalhar com inovação aberta, cooperem. Eu acho que tem muita coisa interessante aí que vocês precisam descobrir que tá pra acontecer ainda. Sim, eu sou muito entusiasta de IoT, trabalho com várias ferramentas dentro desse mercado. E você ter um equipamento que vai gerar informação para você. Então, o blockchain, ele trabalha muito com o trustless, né? Ele não depende de confiança, ele já é confiável, né? E você ter equipamentos que vão estar fornecendo a informação. Claro que poderia ser adulterado, mas às vezes é tão desnecessário e pode ser auditado e você só traria desvalorização do seu produto. Então, você tiver tudo sendo sistemas de rastreio de informação do seu produto, da origem até o consumidor, seja ele no Brasil ou no exterior, você traz mais valor para o seu produto, né? Isso que as pessoas ainda não conseguem entender. Ainda mais no Brasil, o pessoal sempre pensando no jeitinho. Eles pensam já o que eu posso fazer para burlar isso, sendo que se você conseguir não burlar, você tem um retorno muito maior. Porque a moeda mais cara hoje em dia é a confiança. Com certeza, com certeza. Um cliente meu uma vez me falou, ele falou, cara, a maior malandragem é ser honesto. Sim. Você não precisa de mais nada, bicho. Isso é... Meu tio já falou isso. É o mais difícil, por incrível que pareça. Mas é o que vai te trazer mais retorno em todos os setores, porque você viaja por uma empresa se você confia, você compra um produto porque você confia. Eu tava vendo ontem num pequeno workshop, e o pessoal falando que quando você tem um ponto negativo, você precisa de mais 13 interações positivas. Vamos supor que seja um relato, um post negativo, que hoje em dia é comum. Você precisa de no mínimo 13 positivos para você chegar no zero. Para você amenizar aquela situação negativa, né? E daí, para você chegar no positivo mesmo, ainda vai ser muito aleatório. E o próximo negativo também pode ser mais difícil. Cara, é impressionante. Esse negócio dessa superexposição que a gente vive, mídia social, etc e tal. A gente receber um elogio público, cara, é difícil. Então. É difícil. Mas o like vale dinheiro hoje, mas tá caro. Pancada a gente recebe todo dia. É certo. Todo dia tem alguém dando uma pancada. Pô, você não falou direito. Pô, você gaguejou. Sim. Pô, o que você falou não é bem assim, é assado. Ah, o seu ponto de vista, eu discordo do seu ponto de vista. Bicho. Hoje em dia o que mais tem é legal, né? Que a pessoa discorda do seu ponto de vista, mas ela não tem um outro ponto de vista. Então, eu brinco assim. Você quer discordar do meu ponto de vista? Então vamos discutir. Sim. Vamos sentar e vamos discutir isso aí. E vamos ver se a gente tem se você consegue melhorar o meu ponto de vista. Ou se eu consigo melhorar o seu ponto de vista. Porque a gente não pode ficar com essa briga dual, né? Um é preto, outro é branco, um é azul, outro é vermelho e a gente não se fala. Não, vamos superar isso e vamos tocar em frente que... A tecnologia já deixou isso pra trás, né? Já não é mais assim. Faz tempo, né? Tem um relato que eu acho interessante do Tesla, que quando questionaram ele sobre terem copiado uma ideia dele, ele falou, não me preocupo deles terem copiado a minha ideia. Eu me preocupo deles não terem feito mais nada. Mais nada com ela. Não só com ela ou em outro sentido, entendeu? Vamos em frente, vamos avançar. Você quer chegar com inovação, com ideias. Você chegou ao ponto de pegar uma ideia para desenvolver um produto e você fica nisso. Bicho, foi por isso que eu falei lá atrás. Que a gente tem que cooperar e se você tem uma ideia, você pega a ideia lá da estante da academia, tira ela e joga lá no mercado. Ah, vamos copiar? Ah, deixa eu copiar. Vamos pra frente, vamos tocar. E outra, tem uma série de formas de você proteger ela hoje em dia. Protege patente, faz registro, um monte de coisa. É um monte de coisa. Tem muitas etapas, né? Até os
os sistemas de patente e tudo mais, e hoje em dia tem algumas ferramentas um pouco mais simples, como o Creative Commons, né? Você pode deixar ela totalmente aberta, você só precisa que a pessoa faça referência a você, cara, usa. Caso utilize. Usa Então, a ideia, eu acho que todo mundo pode ganhar dinheiro em cima dela. Sim. Eu acho que hoje é uma insanidade você ficar guardando um negócio só pra você, se você pode compartilhar pro mundo e fazer uma geração aí um pouco mais inteligente, um pouco mais vivaz, um pouco mais feliz. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer se a gente parar de olhar pro nosso próprio umbigo e começar a cooperar mesmo. Sim, realmente. A gente tinha até conversado um pouco antes no mundo aí do blockchain, do IoT e principalmente das criptomoedas. O pessoal tem feito muito crowd sale, crowdfund, a venda antecipada. Até só deixar um recado, né? No Brasil a legislação é bem complicada. Eu gostei da posição do Japão, que ele falou: não vamos regulamentar, vamos deixar o mercado se autorregulamentar. Então é uma posição bem sensata e bem difícil. Claro que você precisa de uma maturidade no seu país para abordar dessa forma, porque aí se você deixar em aberto com pessoas mal intencionadas, pode ser complicado, ainda mais em mundo corporativo. Mas Japão e Coreia, eles têm uma facilidade que se você fizer um acordo verbal, ele é válido. Então é um outro mundo que a gente não conhece tanto. Mas assim, o crowd sale... no Brasil ele pode ser considerado às vezes valor mobiliário, então tem que tomar muito cuidado. Quem quiser atuar nessa área, busque a legislação, entre em contato com a CVM. Consulte sempre um advogado. Mas assim, a criptomoeda ela trouxe, tem até o pessoal da Waves, que eu tenho muito contato, já trouxe até o embaixador deles do Brasil aqui. Você pode fazer seu token livremente lá e ele tá tudo gravado no blockchain da Waves. Então você pode criar seu token e fazer a venda para financiar o seu projeto. E aí, voltando mais ou menos onde a gente começou, ainda buscando um pouco dessas informações que você falou de ter o dinheiro e saber onde está, a gente entrou no lado de explorar a ideia. O que a gente tem mais assim no Brasil para quem tá ali querendo desenvolver essa ideia? Cara, O que você aconselha, assim, de caminhos? Primeiro você tem que gerar um ativo, né? Pra alguém poder investir em você, você tem que ter um ativo que seja verdadeiramente atrativo pro mercado, né? Então, você gerou uma ideia, você protegeu ela, você criou uma empresa, você estabeleceu que essa empresa vale 100 moedas. X, né? Vai ao mercado e fala: olha, eu tenho aqui 100 moedas para distribuir, né? E assim, o lastro é a minha própria empresa, o meu próprio valor da empresa. Pô, mas a sua empresa não vale nada. Não, a ideia existe, a ideia está protegida, foi validada no mercado e a gente consegue fazer isso de alguma forma. Existem outras formas de adquirir, né? Então, tem fundos públicos, você tem FAPESP, você tem FINEP, você tem BNDES. O BNDES lançou agora o Garage, BNDES, que é pra ideia. Eu vi, até me passaram um link sobre ele, mas eu não consegui. Pô, super bacana. Há umas 2 semanas eu tive com o pessoal do BNDES discutindo sobre esse fundo. Eles deram os detalhes. É um fundo para seed mesmo, investimento semente. É um fundo. Ele faz jus ao nome, é pra aquela ideia de garagem mesmo. Ideia de garagem, cara. Você quer tirar a ideia do papel, vai lá, consulta os caras. É uma proposta bem bacana, uma proposta bem acessível a todo mundo, né? E tá aí o governo cumprindo seu papel de fomentar a economia através do empreendedorismo. Então, nota 10 para eles aí. Você tem alguns fundos que são algumas verbas que são de fundações. Então, por exemplo, para a indústria 4.0 tem um edital que fica aberto de forma constante no Senai. Legal. Que é uma subvenção, um fundo de acho que 400 mil, 200 mil, alguma coisa assim. Pra quem tá começando, pô, cara, paga muitas ideias. É grana, né? E aí você tem mais uma infinidade de outros players no mercado que podem oferecer. Pode fazer mesmo o crowdfunding, né? Que funciona muito bem. Aí você faz alguns contratos, faz um contrato de mútuo,
usa essa legislação nova de investimento anjo, tem uma série de alternativas, uma série de saídas aí que protegem todo mundo, tá? Teve até uma legislação nova agora para investidor anjo. Sim. O Brasil saiu, nem todo país tem, muito país considera como um aporte de um sócio, né? E o Brasil já tá com uma legislação para controlar isso, porque tinha alguns... Às vezes o anjo queria ficar com quase tudo, né? Então ele já veio para dar uma controlada nisso. Foi um passo importante no sentido da regulação. Eu acho que todo passo em sentido de regular, de organizar, sim, né? Não regular na forma de endurecer e criar barreiras, mas na forma de esclarecer como é que funciona. Todo passo nesse sentido é muito bom. Mas outros ainda precisam ser dados, né? A mandarinha só não faz verão. Eu acho que, a título de legislação, o Brasil ainda é muito precário. As nossas legislações são muito frágeis, não protegem. Tem um monte de lei aí que a gente poderia estar utilizando, a gente não consegue utilizar porque os fundos estão mal estruturados e a própria legislação cria, logo na sequência, alguns impeditivos, tributações e etc., né? Então tem que dar uma revisada geral nisso daí. E é um mundo que muda muito rápido também, algumas coisas. A legislação precisa acompanhar isso, né? Às vezes, talvez a base dela, um pouco mais antiga, funcionasse, mas algumas elas têm que ir mudando. Então, é exatamente por isso que o Japão falou, eu não vou mexer. Sim. Eu não vou mexer, porque isso tá mudando de uma forma tão rápida que eu não sei o que vai acontecer. Deixa o mercado se autorregular nesse momento. Tá aí uma alternativa muito boa. Óbvio, ele não deixou tudo na mão do mercado. Existem algumas regras que, olha, não vai muito pra lá, não vem muito pra cá, tá? Anda mais ou menos entre aqui e ali que o negócio funciona. Ok, eu acho que tá bem delimitado, é um caminho bom e tende a evoluir muito ainda. E o Brasil tá indo, acho que, na direção certa em relação a essa questão de legislação. Já encerrar já? Bom, então vamos para as últimas considerações aqui. Só um último comparativo do mercado de criptomoedas com as startups. Teve um grande boom em 2017, conseguiram valores fantásticos e muita ideia nem existiu. Tinha gente colocando foto da equipe de banco de imagem da internet, pra você ter ideia. Mas aí o mercado amadureceu. Então agora eles olham muito para a ideia do projeto como um todo, vê o que existe e principalmente ideias que já estão sendo executadas, né? Foi basicamente o que você falou de se joga. O que já está mais encaminhado, que está sendo mais feito, tem mais valor. Então, gostaria de pedir aí suas últimas considerações e o que é só a última consideração em cima disso, né? Da maturidade da empresa, do projeto. Cara, se você tiver uma ideia que seja consistente, minimamente validada no mercado, com uma equipe que consiga entregar e essa equipe tenha as skills necessárias, então, dentro de uma estrutura da empresa, você consiga ter aquelas skills que são necessárias, você com certeza vai ter uma empresa mais madura, né? O nível de maturidade da startup, ele depende de alguns valores. Quando eu faço essa medição, eu normalmente olho as questões financeiras, as questões de marketing e de mercado de forma geral, né? Promoção de vendas, etc. A atuação, né? As questões de governança, como é que essa empresa é administrada. As questões de compliance, se ela está de acordo com as regras vigentes no mercado ou não, né? E aí, contratos com terceiros, etc e tal, né? E a questão de gestão de risco. Sim. Quais são os riscos para aquela ideia, quais são os riscos que a empresa está exposta, né? Então, tem aí alguns aspectos que são importantes. Dentro desses itens que eu faço a validação, eu calculo uma nota. E dentro dessa nota, se você tiver um X% aí, você vai estar classificado como uma empresa madura. Não significa que as outras coisas você não vai ter que desenvolver. Relacionamento interpessoal, networking, canais de acesso, todas essas outras coisas. Mas isso tudo pode ser desenvolvido aos poucos. Legal. Acho que a grande sacada é você olhar a estrutura geral de uma empresa, entender a parte de governança, de gestão de risco, de compliance, a parte financeira, a parte de marketing e, a partir daí, ir em frente. Acho que
É a grande sacada. Bacana. Então, se precisarmos contactar o Maida, como fazemos? Cara, LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn é o jeito mais fácil. Bate lá. HM Gestão Empresarial. HM Gestão Empresarial, Marcos Maida. Me acessa por lá. Fala que você ouviu aqui a entrevista. E aí a gente faz contato, sai pra tomar um café, vamos dar risada. E vamos discutir esse mercado de startup que é bem legal. Pro pessoal também, temos as redes sociais do Cypher Café. Quem precisar, estamos no YouTube, estamos aqui na Rádio Geek, estamos no Instagram. Quem precisar, procura a gente, manda sua mensagem, a gente conversa sobre. Encerramos por hoje, senhor Pazotto? Sim. Vamos ficando por aqui. Então tá. Muito obrigado, Maida. Valeu mesmo pela participação. Valeu, Marco. Um conteúdo muito importante que muita gente já me abordou sobre. Eu queria esse lado profissional dessa situação. Muito obrigado. Valeu, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Que maravilha, hein? Apaixonados pelo que fazem.